Abram no Evangelho de Mateus, capítulo 1, nós leremos a partir do verso 18, diz assim a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ele dará à luz um filho, e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Vamos orar? Senhor, fala no nosso coração nessa noite, Pai. Que não saia dos meus lábios nenhuma palavra de persuasão humana, mas palavras vindas do teu trono, Pai. E essas palavras nos transformem. Tudo para louvor da tua glória, Senhor. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Acredito que todos aqui já conhecem a história do que aconteceu em Belém há 2000 anos atrás. Ou porque leu as Escrituras, ou porque assistiu um filme, ou porque alguém lhe falou, ouviu falar. Mas a pergunta dessa noite é: o que é o Natal para você? Bem, nós lemos um relato, um texto que retrata o nascimento de Jesus. Jesus quer dizer Senhor salva. E no caso, no verso 22, nos está apontado que tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Quem é esse profeta? Isaías. A profecia está lá em Isaías 7,14. E o que diz a profecia é o que lemos no verso 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus está conosco. Pois bem, eu gostaria de refletir com vocês sobre o nome Emanuel, Deus conosco. Deus está conosco. Pois estou convencido, a exemplo de alguns autores como Luiz Saião, como Douglas Gonçalves, que se eu fosse traduzir o Natal em apenas uma palavra, essa palavra seria Emanuel, o nome Emanuel. Ora, no caso, pensem comigo, se pudéssemos dividir a profecia, em especial no que diz respeito ao nome Emanuel, a primeira parte diz que aquele menininho que nasceu em Belém, cujo nome é Jesus, Senhor salva, é Deus. Ora, Emanuel é Deus conosco, Deus está conosco, Deus está com a gente. Então o ponto de partida é que aquele menininho nascido em Belém, do ventre de uma virgem grávida pelo Espírito Santo, cujo nome é Senhor salva, Jesus, não é apenas mais um ser humano, não é apenas mais uma criança, não é só mais um profeta, não é só um mestre, não é um espírito evoluído, não é só um camarada com boas ideias e orientações para que pudéssemos nos dar bem, ter uma vida boa. Não, não é isso. Jesus é Deus. Se nós passearmos pelas Escrituras, uma base da nossa fé, nós veremos muitos adjetivos utilizados para nos falar
Quem é Jesus? Ele é a pedra angular, ele é o primogênito de toda a criação, ele é a cabeça da igreja, ele é santo, ele é juiz, ele é o rei e senhor dos senhores, ele é a luz do mundo, ele é o príncipe da paz. Ele é o Filho do homem, ele é a palavra de Deus, ele é a palavra de vida, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o eu sou, o Senhor de todos, ele é o autor e consumador da nossa fé, ele é o pão da vida, ele é o noivo, ele é o redentor, ele é o bom pastor, ele é o sumo sacerdote, ele é o cordeiro de Deus, ele é o mediador, ele é a rocha, ele é a ressurreição e a vida, ele é o salvador, ele é a videira verdadeira, ele é o caminho, a verdade e a vida. E a gente poderia continuar, muitos e muitos adjetivos. Amados, se olharmos o capítulo 16 de Mateus, veremos aquilo que está escrito. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és do Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Como filho de peixe, peixinho é, Jesus é Deus. C.S. Lewis, certa vez disse: ou Jesus é Deus, ou é louco. O trilema de Lewis é um argumento apologético que afirma que Jesus era o Deus, ou um louco, ou um mentiroso. Agora, quem é Jesus para você? Quem é? A resposta para essa pergunta, ela é de crucial importância. Muito tem apenas como um cara legal que existiu e trouxe umas ideias bacanas. Muitos acreditam que ele foi um profeta, mas está longe de ser um Deus. Muitos até afirmam ser ele um Deus, entre muitos deuses que possui no seu coração ou no seu imaginário. Ora, pensem comigo, se Jesus é Deus, tudo quanto Ele e o Santo Espírito nos apontou, estão consagrados nas Escrituras, não são meras sugestões, não são meros conselhos, é Deus falando, entende? É Deus falando. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, aquilo que está em João 14,6. Percebam, eu sou o caminho, eu não sou um dos caminhos, como aliás um líder religioso mundial equivocadamente afirmou recentemente. Assim não dá para esperar salvação em Maria, em José, em Paulo, ou em quem quer que seja, senão em Jesus. Quando Jesus diz que devemos perdoar os outros, e que se fizermos, Deus também nos perdoará. Quando Jesus nos ensinou a lei do perdão, que é dar a outra face e amar os seus inimigos, Ele não está somente nos mostrando regras de convivência ou sugestão de comportamento. Queridos, entendam, se como Paulo nos afirmou em Atos 17, 28, em Deus vivemos, nos movemos e existimos, aquilo que nos está colocado pelo Senhor não é facultativo, é condição de vida, é condição de existência. Jesus é Deus. Já a segunda parte da profecia, no que diz respeito a Emanuel, diz que aquele menino que nasceu em Belém, cujo nome é Jesus, Senhor salva, e é Deus, Ele está conosco. Ora, Emanuel é o Deus conosco, Deus está
conosco. Deus está com. Então, o segundo ponto a considerarmos é que aquele menininho nascido em Belém, no ventre de uma virgem grávida pelo Espírito Santo, cujo nome é Jesus, e é Deus, não é um Deus qualquer e distante, não é um Deus que alcançamos por um processo de religar e religião, não é um Deus que alguém um dia viu ou conheceu e veio nos reportar, não é o Deus a ser alcançado por meio de zigurates ou qualquer tipo de esforço humano, não é isso. Jesus é Deus, Deus que veio, Deus que está com a gente. Amados, pensem comigo, por isso exatamente que o cristianismo é diferente de toda e qualquer religião ou religiosidade. Entendam, afora Jesus, um Deus encarnado, todos os outros deuses nos está apresentado na sociedade, ou ao longo da história, refere-se ou foi acessado por alguém que um dia teve uma experiência diferente, acessou o divino e depois deste, digamos, experiência, nos reporta exatamente a sua experiência e como devemos fazer para ter acesso a esse Deus. É através de uma oferenda, é através de um ritual, é através de um sacrifício, é algo que você tem que fazer ou deixar de fazer para alcançar. Perceba que Jesus é Deus que está conosco, ou seja, não é o Deus que está contra nós, e ao mesmo tempo não é o Deus que nós alcançamos, mas é um Deus que nos alcançou. Permitam-me fazer um parênteses a fim de rechear com termos espirituais. Entendam, Filipenses capítulo 2, versos 6 e 8 nos está apontado que Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Você já se perguntou qual o sentido, a natureza e o propósito do Natal? Quando Jesus nasceu em Belém, os anjos cantaram, glória a Deus nas alturas, como nós cantamos aqui hoje, e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Vejam, esse texto em Filipenses talvez seja um dos mais importantes da cristologia e em todo o Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreve para resolver questões pessoais da igreja de Filipos, exortando a igreja e mostrando para nós que as verdades mais exaltadas e gloriosas do cristianismo, que as doutrinas mais capitais da fé cristã, são profundamente conectadas com a realidade da vida. E no caso, Paulo usa o mistério da encarnação de Cristo para costurar a unidade da igreja. Temos aqui um aspecto essencial, que é quanto à humilhação de Cristo. Verso 6 nós lemos, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. O que é que Paulo está nos ensinando? Veja, a palavra forma é uma forma de essência inalterada. Em outras palavras, Jesus sendo Deus, eternamente Deus, coigual com o eterno, substancial com o Pai, ao se fazer homem, ao nascer em Belém, não despojou-se da sua divindade, ele subsistiu em forma de Deus, ele não deixou de ser Deus, ele continua Deus. Paulo diz, ele não julgou por usurpação ser igual a Deus. Talvez você pense, mas como assim? Se ele era Deus, como ele
não julgou por usurpação ser igual a Deus, pois usurpação é ocupar uma posição que não lhe pertence. Eu usurpo uma posição que não é minha. Isso é usurpação. Entenda, o que o texto está querendo dizer é que, não obstante ele seja Deus, ele não se apresentou quando nasceu, quando cresceu, quando viveu entre nós, essa posição de defesa da plena de divindade, reivindicando isso. Note, você, que ele sendo Deus, ele se humilha. Sendo Deus, ele desce. Sendo Deus, ele se esvazia. Sendo Deus, ele assume a forma de servo. Ele assume a semelhança de homem. Ele se torna obediente. Ele se porta morte de cruz. Veja, Paulo, no caso, nos mostra Jesus sendo Deus, descendo com uma escada. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, diz o texto, se esvaziou. Esvaziou-se como? Esvaziou-se de quê? Pense comigo uma coisa. Jesus esvaziou-se da sua divindade? É isso que Paulo está dizendo? Não, definitivamente não. Ele não abriu mão da sua divindade. Ele não se esvaziou da sua divindade. Vejam, é exatamente por isso que o Natal revela a plena humilhação de Jesus Cristo. Pois ele, continuando Deus, imutavelmente Deus, ele se esvaziou. Pense nos atributos de Jesus. Ele é autoexistente, ele é infinito, ele é imenso, ele é eterno, ele é imutável, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é transcendente. Significa que esse Jesus, que é criador do universo, que criou todas as coisas, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É aquilo que João fala, capítulo 1, verso 3. Veja, significa que esse Jesus Deus é o maior que tudo que ele criou, maior que as coisas visíveis, maior que as coisas invisíveis. Ele é maior que tudo. E esse Deus, que é maior do que tudo, se esvaziou, se esvaziou, se esvaziou, a ponto de se tornar um bebê, para nascer enfaixado em panos, deitado numa manjedoura, e cresceu como qualquer criança. Foi submisso a seus pais, aprendeu a andar como qualquer criança, aprendeu a falar como qualquer criança, cresceu numa carpentaria, morreu numa cruz. Essa é a grande mensagem no Natal. O Deus se fez homem, o rei se fez servo, que é rico se fez pobre, que ele, sendo transcendente, tornou-se um de nós, se humilhou, se esvaziou. Percebam que quando Paulo escreve aos Filipenses, ele está dizendo que o Natal representa para nós, nesse Jesus, não apenas um Deus que se esvaziou, mas um Deus que assumiu a forma de servo. E a palavra aqui não é forma que se altera, ou seja, Jesus não se apresentou como um ator, desempenhando um papel. Não, ele foi servo mesmo. Vejam, o Jesus do Natal é aquele que, quando os seus discípulos estavam discutindo entre si quem era o maior, vai lá, pega uma bacia, cinge uma toalha, mostra para nós que o rei serviu. Jesus foi servo, assumiu a forma de servo, lavou os pés. Ele se humilhou. Pense comigo agora o que significa isso. Ora, ele tinha plena comunhão com o Pai, com o Espírito Santo.
Desde os séculos eternos, antes mesmo que houvesse mundo, e depois ele criou o universo, ele era adorado pelos querubins, ele era adorado pelos serafins, pelos anjos, por todas as hostes celestiais. E agora Paulo nos diz que ele se humilhou, entrando no mundo num lugar pobre, numa família pobre, cresceu como um homem pobre. Quando precisou de um barco, teve que pegar emprestado. Quando precisou entrar em Jerusalém montado, ele emprestou um jumentinho. Quando precisou reunir-se com seus discípulos, ele pegou uma sala emprestada. Quando precisou ser sepultado, ele precisou de um túmulo emprestado. Ele, Jesus, sendo rico e dono do universo, a palavra nos revela que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Mas mais do que isso, ele se humilhou quando, sendo exaltado pelos anjos, vem aqui para ser cuspido pelos homens, espancado, zombado, escarnecido, preso, caminhou nas ruas de Jerusalém sob as vaias de uma multidão ensandecida, foi pregado numa cruz, enfim, ele se humilhou. Observem que Paulo vai além e diz que ele não apenas se humilhou, mas ele suportou e foi obediência. Verso 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pense comigo, por que morte de cruz? Um cidadão romano não podia sofrer morte de cruz, pois era uma pessoa importante. Ainda que ele fosse condenado, ele não seria levado ao sofrimento, porque era uma morte rápida, ele seria degolado. Só os escravos, só as piores espécies de criminosos eram sentenciados à cruz. Vejam, queridos, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Criador do Universo, o Filho eterno de Deus, aquele que sustenta todas as coisas nas suas mãos, aquele que antes de todas as coisas, por amor de nós, se esvaziou, assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Queridos, vejam, a manjedoura não está desconectada da cruz. Entendam, não tem Natal sem Calvário, não tem celebração de Natal sem entendermos que ele se fez homem, que o Verbo se fez carne, que ele veio até nós para ser um espírito, não para ser um espírito iluminado, um mestre moral, não para ser simplesmente um grande líder, não, ele veio até nós para morrer por nós. Ele deu a vida para nos salvar. E como lhes disse, Jesus é Deus. E é um Deus conosco. Pois ele mesmo falou: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Ele está conosco. Para terminar, já a terceira parte da profecia, no que diz respeito a Emanuel, diz que aquele menininho que nasceu em Belém, cujo nome é Jesus, Senhor salva, e é Deus, está conosco. Ora, Emanuel é Deus conosco, Deus está com a gente. Mas quem é esta gente com quem ele está? Ora, as Escrituras nos revelam quem são essa gente. Basta vocês folhearem a Bíblia e verão que Jesus, todo tempo, falando, ensinando, comendo com quem? Com prostitutas, com cobradores de impostos, com todo tipo de pecadores, aqueles que eram considerados a escória e não tinham nada a oferecer que tivesse valor para a sociedade. Queridos, o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam,
deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. Aquilo que João escreve em capítulo 1, verso 10 e 12. Ele está com quem o recebeu, com quem valoriza estar com ele. Deus é Deus conosco, e conosco é esse tipo de gente. Amados, percebam, quando Jesus está pendurado no madeiro, ao lado dele existem dois criminosos. Naquele momento ele é insultado, naquele momento ele é ridicularizado, mas diz a palavra que neste momento um dos ladrões que estava na cruz da direita, num repente, reconhecendo a sua condição, talvez tocado pelas palavras de Jesus, que diz no madeiro, transformado em púlpito: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Se dirige a Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quem é essa gente apontado por Emanuel, Deus conosco? São pessoas que percebem que o importante na resposta de Jesus para aquele ladrão, aquele que percebeu sua condição de pecador, está na expressão comigo, estará comigo, e não na expressão paraíso. A condição aqui é você esvaziar-se, gente. Eu não mereço nada, eu não tenho nada, absolutamente nada para oferecer. Aquilo que foi a função de Cristo, aquilo que Ele assumiu, é o que Ele espera da gente. O importante é estar com Ele. Entenda, se não for com Jesus, não há paraíso. Muitos buscam paraíso, muitas religiões oferecem paraíso, mas se não apontam Jesus como sendo o único caminho, não tem paraíso, é ilusão. Porque é paraíso, porque hoje estará comigo. É o comigo que é paraíso, é a presença de Jesus que é paraíso. Sabe, amados, como falei, eu estou convencido que se eu for definir Natal em apenas uma palavra, essa palavra é Emanuel, Deus conosco. Mas para você tudo depende da resposta de uma única pergunta: quem é Jesus para você? Um líder? Um chefe? Um profeta? Um filósofo? Um mestre? Já falei aqui, um líder a gente segue, um chefe a gente obedece, um profeta a gente ouve, de um mestre a gente aprende, mas a Deus a gente adora. Agora percebam a cobertura do bolo, a cereja do bolo daquilo que é o Natal. O texto de Paulo em Filipenses não termina onde nós lemos de início. O referir-se a Jesus diz lá no verso 9: Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Preste atenção aqui nisso. Não foi o próprio Jesus quem exaltou, Deus o exaltou. E não exaltou de qualquer jeito, mas o exaltou sobremaneira. E diz o texto que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. E esse nome está acima de todo nome por quê? É porque é nesse nome que nós somos salvos. É porque é nesse nome que nós somos curados. É porque é nesse nome que nós somos consolados. É porque é nesse nome que nós somos libertos. É porque é nesse nome que há salvação. Enfim, esse é o nome que é sobre todos os nomes. Paulo nos fala que essa exaltação precisa ainda ser universal. Para que o nome de Jesus se dobre a algum joelho? Não.
Se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra. Em outras palavras, os anjos, os homens, os demônios precisam reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Queridos, pensem comigo, os faraós do Egito terão que se prostrar, o grande rei da Síria vai ter que se prostrar, Nabucodonosor vai ter que se prostrar, Alexandre Magno vai ter que se prostrar, Nero vai ter que se prostrar, Maomé vai ter que se prostrar, Napoleão Bonaparte vai ter que se prostrar, Hitler vai ter que se prostrar, Gandhi vai ter que se prostrar, Donald Trump vai ter que se prostrar, Putin vai ter que se prostrar, o Papa Francisco vai ter que se prostrar, Chico Xavier vai ter que se prostrar, os reis da terra vão ter que se prostrar, o diabo vai ter que se prostrar, todos os demônios vão ter que se prostrar, porque Ele é Senhor. Absolutamente nenhuma criatura do universo vai ter permissão para não se dobrar diante daquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas mais do que isso, não vai só se prostrar não, pois toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, todos vão ter que admitir isso, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados, aquela criança que há 2000 anos atrás foi enfaixada em panos, não é apenas o Criador do universo, Ele é o Senhor, Ele é o Rei, e diante dEle todos vão ter que se curvar, e toda língua vai ter que confessar que Ele é o Senhor. Sabe por quê? Para a glória de Deus Pai. Toda língua confessa que Jesus é Senhor, para a glória de Deus. E eu vou terminar. Veja, Ele veio em nome do Pai. Ele veio para cumprir o propósito do Pai. Ele realiza a obra da redenção. Ele ressuscita dos mortos. E Ele volta aos céus. E Ele está sentado à destra de Deus, e no último dia, todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Tudo isso para que o Pai seja eternamente glorificado. Essa é a razão do Natal. Esse é o sentido do Natal. Um Deus Emanuel. Um Deus conosco, um Deus que está com aqueles que se esvaziam, está com aqueles que não têm nada a oferecer, está com aqueles que sabem que são pecadores, que são miseráveis, que é exemplo daquele homem na cruz. Olha para o Senhor e simplesmente tem uma palavra: Senhor, lembra-te de mim, lembra-te de mim, quando voltares no teu reino. Sabe? Isso é Natal. No caso, eu queria terminar com apenas te perguntando, se você já fez isso, você já se curvou diante desse Senhor, já dobrou os seus joelhos, já confessou o senhorio de Cristo. Veja, hoje é o tempo oportuno para que nós voluntariamente, alegremente, reconhecendo que somos pecadores, nos curvemos para reconhecer que o Senhor Jesus é o Senhor das nossas vidas. Não haverá um dia que aquele que o negaram agora, mesmo não sendo salvos, vão ter que reconhecer e confessar. Mas que bom,
confessarmos já, como condição, porque é para esses que Ele veio. Deus seja louvado por esse Natal de Cristo, porque nós estamos recordando e relembrando essa gloriosa história de salvação, e hoje nos é dado mais uma oportunidade, pois Ele está aqui, Ele é Deus conosco, aleluia por isso, aleluia por isso. Senhor, a maior certeza que há no nosso coração é não só que o Senhor está conosco, mas que um dia o Senhor virá em toda a sua glória e vai nos resgatar, Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Todo o poder está em tua mão, Senhor. E naquele dia, Senhor meu Pai, temos certeza, todo joelho vai se dobrar, toda língua terá que confessar o teu senhorio, para a glória de Deus, Pai. Senhor, Pai, é essa certeza, Pai, é isso que é o sentido para nós no Natal. Um Deus conosco, um Deus que se esvaziou, Pai, e para isso sermos o conosco contigo, Senhor meu Pai, a condição é nós nos esvaziarmos. Nós não temos nada para oferecer a Ti, Senhor, nada. Nos resta nos humilhar diante de Ti, Senhor, por completo. Pai, por misericórdia, Pai, até para orar nós precisamos de Ti, até para se dirigir a Ti, Senhor, nós carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia, até para Te louvar, Senhor, se não for Teu Santo Espírito não tem sentido. Pai, nós temos tanto a agradecer, e somos tão miseráveis. Pai, olha para nós, Senhor. Eu sei que existem pessoas aqui com o coração apertado, que queriam, Senhor meu Pai, nessa grande família aqui, fosse reproduzida na pequena família da sua casa. Por isso, Senhor, tem misericórdia e entra nos lares, Senhor. Restaura, Senhor meu Pai, o Natal em família. Restaura casamento, reconcilia filhos. Pai, faz um concerto santo conosco, Pai, porque o Senhor ainda está aqui, e o Teu Santo Espírito tem liberdade para fazer tudo quanto lhe prover. Faz isso, Senhor. Nós oramos, Pai, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Uma grande salva de palmas ao Senhor Jesus, porque a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém, amém.